Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eliette Ventura, assessora de conteúdos da Arquivo Software, e hoje eu vou trazer uma informação importante para vocês, relevante, que é a entrega da RAIS Ano Base 2022, tanto para aqueles obrigados ao GD-RAIS, quanto para aqueles obrigados ao E-Social, conforme definição dos grupos do E-Social. Então, como nós sabemos, a RAIS ela é uma obrigação acessória anual entregue pelos empregadores, tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas, e também órgãos públicos, exceto aqueles empregadores, pessoas físicas, que não tiveram funcionário ou nenhum empregado no decorrer do ano. Essa obrigação ela vai estar enviando informações relevantes para que o governo possa fazer suas estatísticas em relação ao mercado de trabalho formal e também o pagamento dos benefícios sociais, que é o PIS/PASEP, aqueles empregados habilitados a esse benefício. Lembrando que aqueles funcionários habilitados são aqueles que são inscritos há mais de 5 anos no programa do PIS, que tiveram no mínimo 2 salários mínimos anuais, aí, a média de 2 salários mínimos anuais, e que também eles estiveram trabalhando no decorrer do ano, Então, esses funcionários são habilitados a receber o seu PIS, que é um salário mínimo ou proporcional conforme o período trabalhado. Lembrando, que esse ano o governo está processando os PIS de anos anteriores devido a uma modificação que a gente vai abordar aqui durante a apresentação. E pode ser que esses funcionários venham a receber aí o PIS de anos anteriores, por terem perdido esse benefício. Então, como a gente falou, os obrigados não são aquelas empresas que mantiveram aí funcionários, tanto pessoas jurídicas como pessoas naturais, exceto empregadores domésticos, Esses empregados, então, essas empresas elas terão que entregar suas RAIS aí. Se não tiver empregado, eles vão entregar a RAIS negativa. No caso da RAIS negativa, pelo GD-RAIS, vocês podem entregar tanto pelo portal da RAIS, lá no www.gov.rais.br, como também pelo o próprio site e também pelo programa, informando somente os dados cadastrais da pessoa jurídica. Já em relação aos obrigados ao E-Social, como a gente sabe, é só enviar o evento mesmo de fechamento de folha sem movimento, a partir de qual competência não teve movimento. As novidades para a RAIS do ano de 2022 que a gente tem, não teve muitas mudanças, devido aí somente o grupo 4 do E-Social, que são os órgãos públicos e organizações internacionais fazendo essas entregas através do programa GD-RAIS. Então, essa entrega aí, iniciou-se a partir do dia 9 de março até 6 de abril. Então, pelo GD-RAIS é esse o prazo. Pelo E-Social, a gente sabe aí que a gente vai falar as regrinhas daqui a pouquinho. No caso, as novidades para esse ano, então, somente aquelas empresas obrigadas a associar ao grupo 4 vão fazer a entrega. Ele aceita somente CNPJ, tá? Não aceita SEI, porque ele foi preparado exatamente para órgão público, e organismos internacionais. Ele também, em relação a um terço de férias, que foi retirado, dessa base RAIS também, como novidade para esse ano. Então, aquelas férias gozadas que o empregado retirou, não vai entrar mais um terço de férias. A gente vai abordar daqui a pouquinho também. Em relação ao GD-RAIS genérico, até o do ano 2021, apenas o grupo 3 vai poder utilizar aí, porque os obrigados do grupo 1, 2 e 3, porém o 3, como o ano passado entregou através do GD-RAIS, então vão poder fazer retificações através do GD-RAIS genérico. E esse GD-RAIS genérico, ele só vai aceitar CNPJ e SEI, então CAI-PF, CNO, não adianta a gente enviar empresas com essas informações que ele não vai passar, ele vai dar erro falando que aquela inscrição está inválida. Só tomar cuidado porque a RAIS anunciou que estaria bloqueado os programas para recepção desses arquivos, das empresas que já estão no E-Social, grupo 1, 2 e 3, porém o programa GD-RAIS ele está aceitando a importação, ele só não dá continuidade devido ao erro, em relação às regras que a gente falou, ao final a gente vai falar aí, vai responder através do chat as perguntinhas que vocês enviarem para a gente, com dúvidas. Nós temos também aí, em relação à substituição pelo E-Social. Então, como a gente falou, desde 2019, as empresas que já estão no E-Social, com seus faseamentos, especialmente aí o faseamento dos eventos não periódicos, eventos periódicos da folha de pagamento, então elas já tiveram durante o ano todo esses eventos no E-Social, eles estão
dispensada de entregar através do GDRAIS. Por quê? Porque elas vão entregar através do E-Social. Elas já entregaram no decorrer do período essas informações, com essa substituição aí. Só ter muito cuidado, por quê? Porque essas regras elas estão definidas na portaria Ministério do Trabalho, né, MTP, 621 de 2021. Essa portaria lá de novembro, ela tem um artigo 145 discriminando toda a informação que deve ser enviada aí aos obrigados ao E-Social, para cumprimento dessa RAIS. Também em relação a isso, né, a gente tem aí, como eu falei, o grupo 3, né? O grupo 3 só vai poder retificar mesmo aí no GDRAIS genérico, não vai poder utilizar o GDRAIS 2022 para fazer nenhuma entrega. Aliás, né, não vai ter nenhum efeito jurídico. Se entregar uma RAIS, né, primeiro que não vai conseguir, provavelmente ele deve dar alguma crítica. Mas se entregar não terá nenhum efeito jurídico, o funcionário não vai ficar prejudicado, ele não vai receber o PIS devido a essa entrega aí fora do padrão, né? Como a gente falou. Em relação ao cronograma, né, que a gente falou a partir dos eventos de folhas de pagamento. Então, o cronograma do E-Social, né, conforme a portaria 71 aí do E-Social, a fase 3 ela foi definida para o grupo 1 a partir de maio de 2018, para o grupo 2 a partir de janeiro de 2019. Já para o grupo 3, nós tivemos aí a partir de maio de 2021, pessoas jurídicas e pessoas físicas de julho de 2021. E o órgão público a partir de novembro de 2022. Então, essa é a regra da folha de pagamento e também a regra de entrega da RAIS pelos obrigados ao E-Social, que já estão no E-Social. Então, como a gente pode ver, né, gente, a gente já vai despedindo aí da RAIS, provavelmente o último ano que o grupo 4 vai fazer a entrega e acabaram, porque os grupos foram definidos, o E-Social 1, 2, 3 e 4, né, e esse ano o grupo 4 será o último a ser substituído aí. E nós vamos dar adeus, né, a essa obrigação acessória aí no GDRAIS. Regras de envio ao E-Social. Então, a gente fica atento, né, conforme a portaria 671, lá no artigo 145, em relação a essa entrega, porque ele tem alguns parâmetros que serão considerados para a entrega da RAIS pelo E-Social. Então, no caso aí, a gente tem os eventos, né, não periódicos de admissão do funcionário, contendo a data de admissão, a data de nascimento e o CPF. Né? Ou seja, essas informações elas são enviadas através do evento S2190, que é a pré-admissão, e também, né, ele completo no evento 2200, que é a admissão do vínculo. Então, fazendo essa entrega aí um dia antes do empregado iniciar suas atividades na empresa, né? Então, a gente está considerando aí a entrega aí dessa parte aí do evento não periódico, que é uma das premissas daqueles empregadores que já estão no E-Social, obrigados ao E-Social. O segundo item são os eventos de desligamento, que é o evento 2399, né? 2299 para os empregados, né? Então, nesse caso aí, o prazo é até 10 dias contado da data aí do desligamento. Então, 10 dias de pagamento aí da rescisão de contrato. Também o segundo item que vai contar como entrega dessa RAIS através do E-Social. Nós vamos contar também através das admissões e demissões por transferência de empresas de mesmo grupo. Então, esse aí, o prazo é até o dia 15 do mês subsequente. Fazer a entrega desse evento, geralmente o seu evento 2200, né, como motivo de transferência, e o evento 2299 com desligamento por transferência, empresas do mesmo grupo, sucessão, né? Então vai enviar esses eventos aí com essa regra aí também que vai compor na RAIS. E o terceiro item é em relação à folha de pagamento, né? Então, no caso aí, a folha de pagamentos, eventos periódicos, esses eventos periódicos são aqueles que a gente manda aí mensalmente, né? Geralmente até o dia 15 do mês subsequente à entrega. Esses eventos são o evento 1200, S1210, pagamentos, e o S2299 da rescisão e o 1299, que é o fechamento da folha. Então, esses eventos são considerados eventos remuneratórios e eventos de pagamento. Caso a empresa não tenha, né, movimentação, né, lá quando terminou o último movimento, né, que a partir de 2023 não é necessário mais ficar enviando evento 1299 com informação de fechamento, o último já vai constar. Com essa informação, a gente via e fala que não teve movimento, não teve RAIS negativa aí para essa empresa. Mas através desses prazos que eu falei, são as regras aí para quem já está no E-Social, né? Então, caso você ultrapasse e não faça essa entrega nesses
datas, como a gente falou, de regra, aí você pode ser multado, né, em relação à RAIS por não ter enviado esses eventos que a gente falou. E também, né, o governo ele processa as informações, então a cada período ele vai processando. O ano passado ele processou em setembro, ele processou no final de abril, né, essas informações. E caso não tenha enviado o e-social certinho, com essas datas certinhas, o funcionário pode ser prejudicado aí em relação ao recebimento do seu PIS. Né? Lembrando que a multa, né, essas entregas da RAIS aí fora do prazo, elas equivalem em multa. Em relação aos eventos de remuneração, como a gente falou, S1200, né, S1210, S1299 fechamento, o principal item que compõe esses eventos são as rubricas, que é o evento S1010, que são as verbas da folha. Porque a gente sabe que o que compõe RAIS hoje são aqueles eventos que eles compõem base de INSS, Previdência Social, né? E também o Fundo de Garantia, o FGTS. Então, são geralmente aquelas rubricas que têm incidência e contam para a RAIS. No caso aí do evento S1010, que são essas rubricas, nelas a gente vai inserir aí as incidências corretamente, conforme a tabela 03, né, natureza da rubrica, e também a tabela 54, que é a tabela que traz as incidências, né, qual incidência aquela rubrica vai ter para a Previdência Social, para a INSS e FGTS. É só a gente tomar um cuidado, certo cuidado mesmo, em relação à classificação dessas naturezas, como, por exemplo, para a Previdência, né, a gente vai ter aí, dentro do próprio layout mesmo, né, toda verba que tiver incidência CP, né, Contribuição Previdenciária 11, a gente está falando aí que essa rubrica ela tem incidência para a Previdência Social. 21, então, salário maternidade. 51, salário família. O salário família não entra para a base de RAIS, né? Ela não compõe base de INSS, não compõe base de FGTS. Então, por essas naturezas que ele vai inserir aí se é base RAIS ou não. E também, quando a empresa tem algum tipo de processo na justiça para não pagar, né, algum determinado tributo, né, sobre aquela verba, vai estar utilizando aí a partir da natureza 91, que são aquelas rubricas que necessitam de processo, né, lá no 1070 para informar que não tem o INSS, o Fundo de Garantia ou mesmo Imposto de Renda. É só tomar cuidado na classificação dessas rubricas. Já no caso do Fundo de Garantia, a gente também tem, né, lá definido no layout, as incidências aí dessas rubricas que compõem o Fundo de Garantia. Então, 11 a gente sabe que é base para FGTS, né, 12, 13º, a partir, por exemplo, do 91, 92, 93, rubricas que tem processo. E no caso do aviso prévio indenizado, a 21, isso para FGTS. A nível de imposto de renda, a gente tem uma tabela à parte. Então, essa incidência ela não consta no layout porque foi criada uma tabela à parte, que é a tabela 21. Então, essa tabela ela está meio que fechada, né, com as incidências e códigos de receita do imposto de renda, visto que a gente tem previsão de substituição do imposto de renda a partir de 2024, porém, a partir de maio, né, essas naturezas de rubrica de imposto de renda ela já vai constar na DCTF também. Então, por isso que a tabela ela é bem específica. Então, a tabela 21 somente para incidência de imposto de renda. Mas como nós estamos falando de RAIS, o que vai entrar para a base de RAIS seria aquilo que é incidência para Previdência e Fundo de Garantia. Então, nós estamos falando. Aproveitando, né, para falar do evento S1010 aí, que traz essas rubricas, a partir do ano de 2022, né, então a gente teve aí um parecer aí do nosso governo, né, informando aí que um terço de férias, ele não vai constar mais para a base de RAIS, ou seja, esses eventos, né, que tem essa incidência aí de um terço de férias, um terço constitucional de férias gozadas, elas não entrarão mais, né, para essa base de RAIS. Então, ou seja, aquelas RAIS que a gente já enviou de anos anteriores, não é necessário fazer nenhuma mudança. Isso aí o governo já vai mudar automaticamente, já vai alterar, né, já vai retirar isso da base. Somente se a gente precisar retificar alguma RAIS, a gente não envia mais esse um terço de férias. O que já foi, né, então, ou seja, 2022 e anos anteriores. Então, nesse caso aí, não terá necessidade, né, para quem já enviou RAIS, de alterar ou retificar nada. O próprio governo vai mudar. Para quem, né, retificar, igual a gente falou. A nível de social, né, a gente tem aí a nota técnica simplificada, né, S1.11, 01/2023,
ela tem um item dela lá que vai entrar em vigor a partir do dia 26 de abril de 2023. Nesse item, ele informa que as rubricas de férias que a gente utilizava, né, que seria a 10/20, férias e 1/3, e a 10/21, que é o abono constitucional, né, que excede 20 dias de férias, essas duas rubricas elas foram encerradas a partir do dia 30 de abril, ou melhor, elas serão encerradas a partir do dia 30 de abril de 2023. E foram criadas novas rubricas, que é a 10/21, 10/16, 10/17, 10/18 e 10/19, separando exatamente 1/3 de férias do verba de férias. Então, essas rubricas vão iniciar, e essa vigência delas é desde 2014, mas elas valerão aí, né, a partir de agora, de abril de 2000, a partir de abril, não, a partir de maio, né, porque a outra encerra dia 30 de abril de 2023. Então, essas novas rubricas, elas não vão constar em 1/3 para RAIS, né? Não vão entrar aí para a base de RAIS. Por isso que o governo fez essa separação a nível de E-Social. Então é só tomar cuidado. Provavelmente o nosso produto deve alterar, né? Para cumprir essa legislação, podem ficar tranquilos, a gente deve fazer essa alteração no nosso produto. A nível de RAIS, caso você precise retificar alguma GD-RAIS, somente do grupo 3, né? Que envia aí através do GD-RAIS genérico até 2021, é necessário você retirar o tipo da sua verba da base 017, que é base de RAIS, em relação a esse 1/3 de férias. Então, a gente não mexeu, a gente não alterou. Então, é necessário que você, né, faça essa alteração conforme manda lá no portal da RAIS. Né, você quiser conferir, você vai olhar lá no portal da RAIS, www.rais.gov.br, né, então tem uma orientação lá em atenção ao que a gente está falando aqui. É só ficar atento mesmo a essas novas rubricas aí. Em relação à RAIS negativa, né, como a gente já falou, aqueles obrigados ao GD-RAIS, né, que é o grupo 4, por exemplo, que não teve movimentação, vai mandar aí a sua RAIS negativa, cumprindo através do portal da RAIS, que a gente chama de RAIS Web, ou então pelo próprio programa mesmo. O nosso sistema, ele gera, né, um arquivinho também com RAIS aí negativa, né, somente com os dados da empresa, tá? Porque não teve empregado. Em relação ao E-Social, para comprovar o RAIS genérico, você já enviou no decorrer do ano, né? Evento 1299, fechamento da folha, informando a partir de qual competência não teve mais movimento. Ou seja, a partir do momento que eu não estou mandando evento de 1200 a 1280, é identificado que eu não tenho movimento, e esse 1299, ele vai com a marcação ali qual competência que não tem movimento. Então, a partir daí, a gente está cumprindo a obrigação da nossa RAIS sem negativa, no caso, né, em relação ao E-Social. É só ficar bem atentos com isso aí. Em relação ao recibo de entrega da RAIS, né, para recuperar esse recibo, ele fica disponível a partir de 5 dias de envio da RAIS. Então, como que eu posso imprimir esse recibo? Vocês poderão entrar lá no site da RAIS, na opção de RAIS entregue, e nessa opção vai ter a opção de recibo, né, recibo RAIS. Então, nesse caso, você vai precisar do código do CREA, né, Certificado de Entrega de Arquivos, para fazer, e também o certificado digital. Isso para a sua empresa que entregou através de GD-RAIS. Quem entregou através do E-Social, a orientação que a gente tem é que também vão poder, né, recuperar, porém nessa mesma rotina, dentro do site da RAIS, lá na opção RAIS já entregue, obter declaração. Então, você, né, vai entrar nessa opção, vai precisar do certificado digital também, né? Então, a orientação que a RAIS informa é que, caso o empregador não tenha cumprido os prazos de envio do E-Social, mandou fora do prazo, ele não vai conseguir emitir, né, essa declaração por essa rotina que eu estou falando. Essa semana a gente fez até alguns testes, né, e a gente viu que mesmo quem entregou o E-Social certinho no decorrer do ano, ele fala que não tem nenhuma declaração, né? Então, a gente nós mandamos aí uma pergunta para a RAIS e mandamos também para o portal da E-Social, informando, né, essa situação, que a RAIS foi entregue no prazo, tudo certinho, que os recibos, né, foi enviado aí os eventos de E-Social nos prazos corretamente, folha de pagamento, tudo. E lá no site da RAIS ele está falando que não tem declaração. Talvez possa estar aguardando o período aí, que é 6 de abril, né, para fazer esse processamento.
Mas, de qualquer forma, nós mandamos perguntas e estamos aguardando a resposta dos órgãos competentes aí para nos informar. E também, né, gente, esse portal que eu estou falando, né, quando a gente vai fazer essas pesquisas, eles costumam dar alguns erros, né? É só dar o F5 para atualizar a página que esses erros vão sumindo, né, e a gente consegue. Lembrando também, né, que no GDRAIS, lá no GDRAIS, a partir desse ano teve uma atualização do Java também, agora é o Java 9, então o GDRAIS ele não abre se não tiver instalado o Java 9, ele dá um erro, né? Então é necessário instalar o Java 9 na máquina para que o GDRAIS ele abra corretamente, né? Sem nenhum problema você consiga fazer, né, algum tipo de entrega por esses programas, tanto o GDRAIS normal como o GDRAIS genérico. Então é necessário fazer aí essa atualização desse Java para que você consiga fazer suas importações ou fazer manual. Em relação às multas e penalidades, né, então quem não entrega a RAIS no prazo, né, tanto ou pelo GDRAIS, aqueles que são obrigados ao GDRAIS, que é o grupo 4, ou então pelo social, né, conforme a portaria 671, lá no artigo 145, também o decreto 10.854, que fala também da RAIS, pelo social, estão sujeitos aí a uma multa, né, de R$ 425 e também R$ 106 por bimestre de atraso, né? E caso você seja autuado e não cumpra aí, você ainda tem ainda um percentual conforme a quantidade de empregados que vai incidir ainda mais e aumentar a multa a ser paga. E isso aí, além de prejudicar o funcionário, que ele vai ficar sem o PIS, né, sem receber o seu PIS. E vai na empresa pedindo aí uma cópia aí do seu nome, né, pedindo para fazer entrega, ou então uma cópia da via da RAIS contendo suas informações. Como a gente falou, né, lá no portal da RAIS você consegue fazer a impressão dessa cópia da declaração da RAIS, lá na opção de www.rais.gov.br, RAIS já entregue, obter declaração. Então, no caso, quem já entregou através de DRAIS, ele vai poder, com o certificado digital e com o número do CREA, aquele protocolo que ele fez a entrega da RAIS, ele vai conseguir aí recuperar essa declaração e principalmente o nome daquele colaborador que está cobrando o seu PIS que ele não recebeu. E aos que forem entregues através do E-Social, no portal da RAIS ele fala que já será em outra rotina. Aí também, né, www.rais.gov.br, lá na rotina de RAIS já entregue, você vai ter a opção de obter declaração também. Então, nesse obter declaração, você não vai precisar, né, de CREA, vai precisar somente do certificado digital da empresa, né? Ele costuma dar alguns errinhos, então vocês podem dar F5 para atualizar a página. Ele não está aparecendo por enquanto, inclusive a gente fez algumas perguntas ao Ministério do Trabalho e também para o E-Social, porque que a gente entregou o E-Social corretamente no decorrer do ano daquela empresa obrigada, mas na rotina não está mostrando, falando que a RAIS não foi entregue. Talvez possa estar esperando até o dia 6 de abril, que é quando termina o prazo, né, para que o governo faça o processamento dessas informações e disponibilize essas informações. O importante que a gente precisa saber é que, caso a empresa não tenha cumprido os prazos do E-Social corretamente, dos envios que a gente falou lá das regrinhas de entrega, né, tanto os eventos não periódicos como os eventos periódicos de folha, de remuneração, né, que a gente falou, parcelas integrantes e não integrantes no período correto, não ficará disponível nessa opção que a gente está falando. Então, é necessário comprovar a entrega dessa RAIS com o número do recibo dos eventos E-Social enviados. Como eu falei lá atrás, o evento 2190, 2200, em relação à admissão e pré-admissão, caso tenha sido enviado. Também o 2299, desligamento, e também os eventos de remuneração, que é o 1200, 1210, 1299, fechamento da folha. Então, no caso, ele está pedindo os recibos, né, envio desses eventos com sucesso. Então, hoje, a gente pode conseguir isso lá, tanto no portal do Social, como também através do nosso sistema NG E-Social. Então, lá na rotina do NG Social, a gente tem eventos iniciais, eventos não periódicos, eventos de tabelas e eventos periódicos. Então, nessa rotina, tem a opção lá, impressão do recibo, né? Aquele recibo que a gente entregou com sucesso, ele vai estar disponível ali e a gente vai poder copiar aquela numeração e bater essa numeração com o portal do E-Social. Então, dessa forma aí, o governo, né, pede que comprove a entrega para aqueles que entregarem E-Social fora do prazo. E a gente sabe
tiveram muitos contribuintes, né, que atrasaram aí o prazo de entrega do seu e-social e regularizaram bem depois, né, conforme o cronograma e-social que a gente também já falou. Vocês podem verificar que a fase 3, que é uma das premissas aí de entrega da RAIS, né, do obrigar totalmente no ano, o grupo 1, né, eu vou repetir, o grupo 1 iniciou sua fase 3, que são os eventos periódicos da Folha, a partir de maio de 2018, o grupo 2 iniciou suas entregas a partir de janeiro de 2019 e o grupo 3, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, foi dividido. Então, o grupo 3 são aquelas empresas, né, optantes pelo Simples Nacional, pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos, né, então estão migrando a partir de 2022, o ano base 2022 para a RAIS. Essas empresas iniciaram suas entregas de folha de pagamento a partir de PJ, a partir de maio de 2021 e PF, que é a pessoa física, a partir de julho de 2021. Já os órgãos públicos, né, eles iniciaram em novembro de 2022, por isso eles estão entregando RAIS através de GDRAIS ainda. Por quê? Porque não tiveram o ano inteiro sua folha já no portal do social. Então, por isso que o grupo 4 está tendo que entregar através de GDRAIS. Os demais grupos de obrigados, né, não pode entregar mais pelo programa GDRAIS, exceto o grupo 3, que pode entregar na RAIS genérica, retificação de 2021 para trás, né, porque o ano passado eles ainda estavam no GDRAIS, então a exceção que eles abriram foi essa. Do mais não pode, né, os demais grupos não podem fazer nem a retificação. Qualquer retificação que se dê em relação à RAIS deveria ser através do e-social, com retificação de eventos do e-social. E lembrando que informações do e-social, vocês vão ter essas informações lá no portal do e-social mesmo. A gente tem a opção lá, documentação técnica. Então, nessa rotina de documentação técnica, nós temos tanto o manual de preenchimento, nós temos o layout, né? Nós temos as tabelas de envios e sempre se atentar ao manual atualizado. Um manual atualizado que é o que vale, né? Então, o que vale mesmo, da época, a gente vai sempre estar observando o manual atualizado, o layout atualizado, para poder fazer a entrega sem, né, evidenciar nenhum tipo de multa ou penalidade para a gente e também para os nossos colaboradores, né? Que uma vez não cumprir essas obrigações, o empregado pode ficar prejudicado em relação ao recebimento do seu PIS, né? Só uma informação em relação às férias, um texto de férias, que como que se dá? Devido a essa mudança aí desse parecer que o governo trouxe, né, de um texto de férias não entrar mais para a base de RAIS, na carteira digital o funcionário pode fazer essa conferência, né? Então a carteira digital ou no nosso celular ou no aplicativo tem uma opção de benefícios. Então o funcionário pode entrar nessa opção lá na carteira digital no celular, nessa opção de benefícios. Tem lá PIS, então você vai clicar na opção de PIS e vai conferir ano a ano. Então, 2021, por exemplo, 2022 esse ano, né? Então, 2021, 2020, 2019, 2018. Dê uma olhada para verificar se o seu PIS está habilitado. Por quê? Porque com essa alteração de um texto de férias não entrando mais, vários empregados que perderam o PIS porque ultrapassou 2 salários mínimos, eles podem ganhar o PIS, né? Então, pode ter direito a recebimento desse PIS. Então, vai estar tudo verdinho, tudo habilitado, só verificar lá. Pela última vez que a gente olhou, estava como PIS em processamento. Ou seja, a partir do dia 5, parece 5 de abril, o governo vai liberar essa consulta e vai verificar se é necessário ou não o empregado entrar com um processo para poder receber esses valores que ficaram, né, que ele perderam. Isso a partir do ano de 2018. Então, PIS de 2018, 2019, 2020, pode ser que você tenha direito. Você perdeu porque ultrapassou 2 salários mínimos, mas com a alteração do governo você pode ter esse benefício, né? E você vai verificar. Se tiver tudo verdinho, porque você está habilitado. Vai em pagamentos, né? Se tiver, né, lá em pagamentos, se você já recebeu, tudo bem. Mas se você não recebeu, pode ser que você venha ter direito a esse valor, né? Isso é muito bom para o empregado. E no mais, pessoal, nós vamos responder, né, as perguntas aí que vocês enviarem para a gente através do chat. Envie perguntas através do nosso chat, que a gente está disposto a fazer aí o máximo que a gente puder aí para responder para vocês e tirar todas as suas dúvidas, né? No mais, sigam o nosso canal, né?
ative o sininho aí, curta, para que a gente possa trazer mais conteúdos relevantes e importantes aí para as suas entregas, né? Já agradeço já a participação de vocês e nós aguardamos para o próximo webinar que faremos. Fiquem ligados. Até mais. Obrigada.